Fala aí, galera, professor Thiago Santos. Vim aqui gravar para você aí processo penal. E antes de eu começar a falar da matéria, né, eu queria só dar alguns recadinhos iniciais. Primeiro que eu estou segurando aqui o microfone na minha mão, ó, tá vendo que eu seguro o microfone? Porque eu sou um cara meio estabanado, né? Então se eu prender o microfone aqui na minha blusa, o microfone vai ficar caindo toda hora. Então para não passar vergonha na tua casa, eu vou ficar com o microfone aqui na mão. Do meu lado está meu amigo Favarim, justamente para me auxiliar nessas questões tecnológicas, porque eu sou um analfabeto digital. Então, se porventura eu tiver dificuldade aqui em trocar a tela para colocar o material, ou até mesmo no próprio microfone, o Favarim está aqui no estúdio comigo para poder me ajudar, beleza? Mas antes de a gente começar a falar da matéria, também, deixa eu te falar uma coisinha. Na aula de hoje a gente vai começar a falar de princípios, né? Dentro daquilo que a gente se propõe a estudar. Ninguém aqui vai sair jurista em processo penal, mas também ninguém vai ter uma matéria rasa, né? A gente vai começar do mais básico para poder ir até o mais difícil. Eu coloquei aqui, deixa eu abrir aqui o material, por favor, não riam de mim. Eu coloquei aqui alguns princípios e eu vou falar para você mais ou menos como vai ser a sistemática, né? Nós temos aqui, se não falhar a minha memória, olha aí, ó, 10 princípios. Está passando na tela deles lá, não tá, Favarinho? Então, beleza. Tem aqui 10 princípios aqui, ó, tá vendo? Vamos estudar esses princípios nessas ordens, né, nessa ordem, perdão, e vamos começando aí falando, deixa eu aqui trocar de novo, né? Falando, opa, fica assim, Favarinho, ou sai? Ah, voltou. E vamos começar falando do princípio, agora sim, da presunção de inocência. Deixa eu falar uma coisa para você. O princípio da presunção de inocência, ele está no artigo 5º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em algumas situações, chama também de princípio da não culpabilidade ou do estado de inocência. Ele vai depender do gosto do seu examinador. O artigo 5º, ele diz o seguinte, olha, ninguém será considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então perceba, por mais grave que seja o crime, por mais horrendo que tenha sido, do crime mais brando ao crime hediondo, se não houver uma sentença penal condenatória e uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o cidadão será considerado inocente. Mas eu vou fazer uma comparação aqui com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Quando você vai na Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção Americana ela diz que ninguém será considerado culpado enquanto não houver uma sentença condenatória. Se você comparar os dois diplomas, você vai ver que a Constituição Federal ela é mais protetiva que a Convenção. Porque a Convenção diz o seguinte, olha, enquanto não houver uma sentença condenatória, a pessoa não pode ser considerada culpada. Ué, qual é a conclusão que eu chego? A Convenção não exige o trânsito em julgado. Mas quando você vai na Constituição Federal, você percebe que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado. Professor, e agora? O que eu adoto? A Constituição Federal ou a Convenção? Adote a Constituição Federal. A própria Convenção determina a aplicação da legislação interna, caso a legislação interna seja mais favorável. E você comparando as duas, você percebe que a Constituição Federal é mais favorável. Então nós vamos trabalhar justamente com esse conceito, né, de que ninguém é considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Eu vou colocar aqui o material de novo na sua tela. Você está vendo que eu coloquei aqui, ó, lá no artigo 5º, no inciso 57, está vendo? Bom, esse princípio, que a gente já entendeu o conceito e já comparamos ele com a Convenção, esse princípio, ele possui algumas dimensões. A doutrina dá para o princípio 3 dimensões: tratamento, ônus da prova e regra de julgamento. Para ser mais específico, o Renato Brasileiro fala em regra de tratamento, ônus da prova e regra de julgamento. Vamos começar a ver aqui como é que cada uma dessas dimensões são estudadas diante desse princípio. A primeira dimensão, que é a regra de tratamento, diz respeito à forma como o agente será tratado. O próprio nome já ajuda a entender, né? Pô, professor, eu não estou entendendo. O juiz, quando ele vai julgar ou tomar qualquer tipo de decisão, ele tem que entender que ele está lidando com o inocente.
Então, o tratamento que o juiz tem que dispensar à pessoa é um tratamento que ofenda o mínimo possível o seu direito de liberdade. Exemplo, o juiz, para decretar uma prisão provisória, seja ela preventiva, seja ela temporária, ele só pode fazer isso de maneira excepcional. Aliás, se você pegar o artigo 282 do CPP, aliás, eu já aproveitar aqui, vou até mostrar, que eu peguei emprestado aqui com o meu amigo Favarin. Eu estou com o vadimeco aqui comigo, tá vendo? Então, em algumas situações, eu vou pegar o vadimeco aqui para poder ler para você a legislação. Ora, meu amigo, se eu estou com o vadimeco aqui, você tem que ter o seu aí também, né? Como é que você vai estudar um concurso que cai direito sem estar com a lei do lado, né? Fazendo aquela velha comparação, é o mesmo que você exigir que o médico faça a operação sem bisturi, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não é filme de terror. Então, você vai pegar o seu vadimeco aí, tá? Ah, eu não tenho ele em papel, então pega aí o aplicativo. Mas, enfim, se você pegar o 282 do CPP, como eu estava dizendo, você vai ver que o 282, em algum dos seus parágrafos, eu acho que é o parágrafo 3º ou 4º, se não falhar a minha memória, ele diz que as prisões provisórias, ele se refere em específico à preventiva, mas ele quis se referir, na verdade, às prisões provisórias, só podem ser decretadas de forma subsidiária. Ou seja, como o juiz está diante de um inocente, ele só pode determinar a prisão de alguém em última hipótese. Ué, professor, mas espera aí. Imagina que o camarada praticou um crime. Favarin, que está aqui comigo no estúdio. Favarin praticou um crime. Quer dizer, então, que o juiz, para prender o Favarin, ele tem que prender o Favarin se não houver nenhuma outra medida? É. Ué, professor, mas que medida é essa? Deixa eu te explicar uma coisa. Até antes de 2011, 2008, o CPP ele trabalhava com a seguinte hipótese, né, com o seguinte tratamento. Ou o juiz prendia, ou o juiz deixava solto. Ele não tinha um meio termo, né? Então o juiz olhava para o cidadão que praticou um crime e pensava assim, bom, ou eu prendo preventivamente, ou eu mantenho ele solto. E a gente está vendo aqui que pela regra de tratamento, a regra é manter o cidadão solto. Então o juiz ficava numa sinuca de bico, né? Porque ou prendia ou mantinha solto. O que ocorreu com a reforma de 2011? Com a reforma de 2011, o artigo 319 do CPP, pega o seu Código de Processo Penal aí que você vai ver, o artigo 319 do CPP, ele passou a prever as medidas cautelares diversas da prisão. É o que a doutrina chama aí de medida cautelar de natureza pessoal, né? Por exemplo, lá tem a monitoração eletrônica, muito famosa aí, difundida na grande mídia aqui. Vou abrir aqui o vadimeco para poder ler para você, ó. São medidas cautelares diversas da prisão. E vem aqui os incisos dizendo quais são as medidas. O que ocorreu em 2011? Com a entrada em vigor desse 319, o juiz agora ele passou a ter um meio termo. Então agora não é mais aquela regra do tudo ou nada, ou prende ou deixa solto. O juiz, a partir de agora, ele pensa o seguinte, bom, olhei para o cidadão, ele é inocente, porque enquanto não houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ele é inocente. Beleza. Quero determinar algumas restrições a esse cidadão. Bom, como eu não posso prender, porque os requisitos não estão presentes, eu vou mantê-lo solto, mas com certas restrições. E aí entram as medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Perceba que agora, pela regra de tratamento, ficou mais difícil ainda ao juiz decretar a prisão preventiva de alguém. Já era exceção pela regra de tratamento, desde antes da previsão do 319. Com a entrada em vigor do 319 em 2011, eu estou colando aqui para ver se foi 2011 ou 2008, 2011 mesmo. Com a entrada em vigor do 319 em 2011, as prisões provisórias passaram a ser mais excepcionais ainda. Ou seja, o juiz, para decretar a prisão de alguém, ele vai ter agora dois trabalhos. Primeiro trabalho, ele tem que fundamentar o porquê que vai decretar a prisão provisória de alguém, né? A preventiva, por exemplo. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou prendendo preventivamente fulano por isso, isso, isso e isso. Qual é o segundo trabalho? Ele já não fundamentou o porquê que está prendendo? Ele agora tem que fundamentar o porquê que não vai aplicar nenhuma das hipóteses do 319.
Então perceba que pela regra de tratamento, o cidadão deve ser tratado efetivamente como um inocente. E só pode ser atribuído a ele um tipo de prisão provisória, em última hipótese, desde que não caiba alguma medida cautelar pessoal diversa da prisão do artigo 319. Beleza? Show? Então, pela regra de tratamento, as prisões provisórias ganharam um status de excepcionalidade elevado ao quadrado. Só podem ser decretadas em última hipótese, mesmo assim, quando não for possível nenhuma outra medida cautelar. Tranquilo? Bom, vamos ver aqui a segunda regra. Então, para finalizar, né, o Favarin pode ser preso, né? Coitado do Favarin, né, bicho? Favarin, cara, o Favarin é um dos caras mais pacatos que eu conheço na minha vida, bicho. Sem sacanagem. Já matou alguma mosca, Favarin? Já. Já? Beleza, então. Estão te ouvindo ali, Favarin? Não. Dá um alô pra galera aí, Favarin. Fala aí, galera. Ah, tá vendo como é que o Favarin tá aqui? Mas vou continuar aqui, ó. Essa vai ser a gravação mais interativa que você vai ter aí. Vamos para a segunda regra aí, do ônus da prova, né? Essa história de ônus da prova aí vai trazer alguns desdobramentos. Mas vamos lá. O que é o ônus da prova? Eu não sou inocente? Eu estou dizendo para você o seguinte, olha, a pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado. Beleza, então estou diante de um inocente. Eu já entro num processo criminal inocente. Eu não preciso provar que eu sou inocente. O camarada não precisa chegar para o juiz e falar o seguinte, olha, excelência, eu vou apresentar a prova aqui de que eu sou inocente. Ele não precisa disso. A própria Constituição Federal já dá a ele esse status. Aliás, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, como a gente viu aqui, né, embora seja um pouco menos protetiva, mas a própria Convenção Americana de Direitos Humanos dá a ele esse status também. Então, na verdade, quando a gente fala em ônus da prova, não cabe ao acusado provar a sua inocência. Cabe ao acusador comprovar a culpa do inocente. Por que é ônus da prova, né? Ônus é o inverso de bônus. Bônus é uma coisa boa, né? Ônus é uma coisa ruim. E quando a gente fala em ônus, eu estou dizendo que cabe a quem acusa comprovar a culpa do inocente. É por isso que, se o cidadão, né, o acusado, ficar o processo inteiro em silêncio e ao final não houver prova contundente contra ele, o juiz deve absolvê-lo. Por quê? Porque pelo tratamento, né, do ônus da prova, cabe à acusação comprovar de maneira cabal de que aquela pessoa, ela efetivamente praticou aquela conduta. Eu vou passar o material aqui, só me dá um minutinho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o... Ah, coloquei. Voltei aqui, fui dar uma colada no meu material para saber se eu tinha colocado, já vi que coloquei. Pela ônus da prova, então, cabe à acusação comprovar a culpa do agente. Professor, mas espera aí. Cabe à acusação comprovar a culpa do agente. Mas a acusação pode sair por aí comprovando a culpa do agente de qualquer jeito? Claro que não. Você vai ver comigo, que foi até por isso que eu passei aqui o material, que o próximo princípio que a gente vai estudar tem um pouco a ver com o ônus da prova, né? Que é o princípio da proibição à autoincriminação. Nemo tenetur detegere, em latim, né? Chega lá, eu repito a frase. Mas você vai ver comigo que pelo ônus da prova, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tranquilo? Então, quando a gente fala em ônus da prova, não cabe ao acusado comprovar sua inocência, e sim ao acusador comprovar a culpa. Regra de julgamento. Bom, essa regra de julgamento, ela tem um detalhe. Por quê? Porque a doutrina diverge em relação à regra de julgamento. Alguns chamam de princípio, outros chamam de regra, e eu vou dizer para você o que é primeiro e depois a gente vai ver as posições doutrinárias. O que é a regra de julgamento? A regra de julgamento é o seguinte, olha, na dúvida, em favor do réu. Né? E aí entra um princípio em latim que é muito comum no meio jurídico, que é o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, julga-se em favor do réu. Então o juiz está diante de uma situação onde, por exemplo, ele não sabe se condena, ele não sabe se absolve, não está tudo muito claro para ele. Nessa dúvida, como ele deve sanar essa dúvida? Em favor do réu. Professor, mas o senhor falou no início que havia aí uma divergência nessa regra de tratamento. Que divergência é? A divergência é a seguinte:
Alguns doutrinadores sustentam a tese de que o indúbio pro réu não é um princípio, que o indúbio pro réu seria uma regra de julgamento, como eu coloquei aí, e uma regra de julgamento que decorre do princípio da presunção de inocência. Então, por exemplo, o professor Fábio Roque, né? Ele defende a tese seguinte, olha, na verdade o indúbio pro réu ele existe, né? Mas ele existe não como princípio autônomo, e sim como um desdobramento do princípio do estado de inocência. Então, pelo fato do cidadão ser inocente, havendo dúvida no momento de julgar, o juiz deve julgar em favor do réu, né? E aí seria uma regra de julgamento, como eu coloquei no nosso material. Em contrapartida, uma outra parcela doutrinária diz o seguinte, olha, o indúbio pro réu, na verdade, não é uma regra de julgamento, não. O indúbio pro réu é um princípio à parte, é um princípio autônomo, ele sobrevive sozinho. Pelo indúbio pro réu, no processo penal, toda e qualquer dúvida tem que ser sanada em favor do réu. Professor, e o que prevalece? Tem prevalecido hoje, o STF e o STJ, inclusive, né, tem decisões nesse sentido, tem prevalecido hoje de que o indúbio pro réu é uma regra de julgamento, né? E uma regra de julgamento que desdobra, né, que provém aí da presunção de inocência. Ou seja, seria um desdobramento lógico da presunção de inocência. Então, seria, na verdade, uma regra de julgamento. Na dúvida, em favor do réu. Mas cuidado na hora que você vai fazer a questão de prova, né? Porque tem aluno que ele é meio retardado, né? O que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado com a forma como o examinador pergunta. Se o camarada disser no título da questão, né? Pelo princípio do indúbio pro réu. Ora, se ele escreveu no título da questão pelo princípio do indúbio pro réu, você está vendo que o examinador adotou a outra corrente, né? No sentido de que o indúbio pro réu não é uma regra de julgamento, e sim um princípio autônomo. A solução é a mesma, né? Na dúvida em favor do réu. A dúvida é saber se é um princípio que sobrevive sozinho, de forma autônoma, ou se, na verdade, ele nada mais é do que uma decorrência lógica da presunção de inocência. Professor, vem cá, esse indúbio pro réu, ele tem limite temporal? Como assim limite temporal? O indúbio pro réu, ele pode ser aplicado sempre ou ele tem momento para ser aplicado? Pois bem, o indúbio pro réu, ele tem momento para ser aplicado sim. Que momento? Até a sentença. O indúbio pro réu, ele vai ser utilizado até o momento em que a sentença condenatória ela for prolatada. Quando o agente for condenado e já estiver na fase de execução, isso mesmo, o processo penal é dividido em 3 fases. Fase investigatória, fase do processo e a terceira fase, que é a fase da execução, que é justamente a fase onde ele vai cumprir a pena que lhe foi imposta. Quando eu estiver na fase de execução, eu não aplico mais o indúbio pro réu. Lá na fase de execução, as dúvidas devem ser sanadas em prol da sociedade. E aí vai entrar uma outra regra, indúbio pro società, ou seja, na dúvida em favor da sociedade. Então, esse indúbio pro réu que a gente está vendo aqui, que há uma divergência, se é princípio ou regra de julgamento, esse indúbio pro réu, ele vai ocorrer da fase de investigação até a fase da ação penal. Iniciada a execução criminal, ou seja, iniciado o cumprimento de pena, o agente, né, ou melhor, o julgador não utilizará mais o indúbio pro réu, e sim o indúbio pro società. Tranquilo? Eu acho que era só isso que eu tinha para falar. E olha que eu falei coisa dessa, hein, Fabinho? Eu acho que era só isso que eu tinha para falar de presunção de inocência, certo? Vamos continuando, vamos para o próximo princípio aí, beleza? Antes de eu ir para o próximo princípio, né? Tudo bem que é questão de administrativo, né? Diz respeito a direito administrativo, mas eu vou mencionar aqui. Fora do âmbito penal, né? No âmbito extrapenal, aí vem o direito administrativo e também um pouquinho do direito civil, a gente não fala em presunção de inocência não, hein, cara? Pelo amor de Deus. Ó, por exemplo, eu acabei de falar para você aqui, há uns minutos atrás, que pela presunção de inocência ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tranquilo. Lá no processo civil é diferente. Ó, por exemplo, tem uma súmula do STJ que diz que aquele que se recusa a realizar o exame de DNA, a gente presume como sendo o pai da criança. Então não estaria obrigando o cara a produzir prova contra ele? É só que isso é no direito civil, né?
Lá no direito civil, no direito administrativo, em especial no administrativo, porque no administrativo vigora, né, o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, lá nas questões extrapenais, administrativas e civis, não vigora a presunção de inocência. Beleza? Tranquilão? Bom, vamos mandar mais um pouco aqui. Vou passar para o próximo princípio. Opa, para o próximo princípio está na sua tela. Agora sim está o segundo princípio aí. É o princípio da não autoincriminação, nemo tenetur se detegere. Nome lindo para você colocar no seu filho, no seu afilhado, falar no ouvidinho do seu mozão. Nemo tenetur se detegere. Naquele momento lá, né, Favarim? Que você está querendo conquistar a menina, porque aquilo, mulher gosta de homem inteligente, né? Então é só você chegar no ouvidinho dela lá no pagode que você vai, e aí você fala no ouvidinho dela lá, olha, nemo tenetur se detegere, é gol. Se mulher gosta de homem inteligente, é gol, né? Concorda comigo, Favarim? Tá rindo por causa de quê, Favarim? Foi assim que você conquistou sua esposa, Favarim? Nemo tenetur se detegere? Só funciona, vai no pagode, fala no ouvido da mulher pra você ver. Falar no ouvidinho da mulher é gol, bicho. Porra, é gol. Olha aqui. Misericórdia, né? Olha, essa vai ser olha, as minhas gravações vai ser a coisa mais avacalhada, vai ser a minha gravação, velho. É o Favarinho aqui do meu lado. É que vocês não estão vendo, mas eu tô vendo. O Favarinho tá aqui do meu lado de pijama, bicho. Eu sou obrigado a ver o Favarinho de pijama aqui. Vocês veem o Favarinho arrumadinho aí do outro lado da tela? Eu tô vendo o Favarinho de pijama aqui do meu lado, bicho. Olha que situação, bicho. Olha que situação. Saiu de casa, chegou aqui no estúdio de pijama, nunca vi isso, andar na rua de pijama. Mas olha aqui. Olha o que eu vou dizer. Não autoincriminação. Vamos voltar lá para a presunção de inocência para entender isso daí. Vamos juntar os dois. Se eu sou inocente, né? Isso porque a Constituição está dizendo, não é minha mãe nem minha tia, é a Constituição. Se eu sou inocente, eu não preciso provar inocência nenhuma. Eu já entro no processo inocente. Cabe a quem comprovar minha culpa, como eu já lhe disse? A acusação. Ou seja, quem está acusando tem que comprovar minha culpa. E aí vem a seguinte decorrência lógica. Ora, se compete à acusação comprovar a minha culpa, compete a ela produzir prova. Olha o seguinte, você não está dizendo que foi eu que fiz? Você não está dizendo que eu sou o culpado? Então você se vira aí e começa a produzir prova que comprova o que você está dizendo. Eu não vou fazer nada. E quando a gente fala em produção de prova, a produção da prova ela pode ser dada de duas formas. Preste atenção agora. Eu posso ter uma produção que dependa ou não da participação do investigado. Eu vou falar aqui investigado, mas você entenda como investigado ou acusado, né? Porque vai servir para os dois. Então, se hora eu disser investigado, se hora eu disser acusado, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque o que eu vou falar aqui serve para os dois. Preste atenção. Ah, professor, existe diferença entre investigado e acusado? Existe. Investigado eu estou na fase pré-processual, que é a fase do inquérito. Acusado é quando já há o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Ouve o que eu vou dizer. Vamos supor que o Ministério Público arrole uma testemunha. Eu quero colocar aqui João como testemunha, eu quero colocar Maria como testemunha. Olha para essa testemunha, João e Maria. Vamos olhar para o acusado. Eu dependo de alguma atividade por parte do acusado para que essa prova seja produzida? Não. Maria vai sentar lá, João vai sentar lá, o juiz vai fazer perguntas aos dois, os dois vão responder. Se o juiz se sentir convencido ou não, ele dá a decisão dele. Perceba que eu não dependo do acusado para nada. Toda prova que é produzida pela acusação, onde eu não dependo da participação ativa do acusado, como por exemplo a prova testemunhal que eu dei aqui, a prova é válida. Agora, se você olhar para a prova e perceber que a prova depende da participação ativa do acusado, essa prova ela não pode ser produzida. Porque aí eu estaria obrigando o acusado a produzir prova contra ele mesmo. Tiagão, não entendi. Você pode me dar um exemplo? Posso. Pensa no interrogatório. Se eu obrigar o acusado a responder as perguntas que lhe são formuladas no interrogatório, perceba, se eu obrigar o acusado a responder as perguntas que lhe são formuladas no interrogatório, eu estou obrigando ele a produzir prova contra ele mesmo
no sentido de que eu dependo dele para que a prova seja produzida. Ou seja, eu dependo de uma atuação ativa por parte do acusado para que a prova seja produzida. Nessa hipótese, a prova é inválida. A gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui para você poder visualizar melhor. Mas o que eu quero que você entenda é, quando a gente fala que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, a gente está falando de uma participação ativa do acusado. Sempre que você perceber que a prova, para ser produzida, depende de uma atuação ativa do acusado, essa prova ela é inválida. Quer ver? Vamos lá. Exame grafotécnico. Quer ver? Vamos pensar comigo. A mulher está em casa e tal, recebeu uma... Aliás, eu lembrei até de um filme aqui, cara. Como é daquela Whitney Houston? Não é assim que fala? Pô, tu não vai me fazer cantar inglês aqui não, né, Fabinho? Aquele daquela mulher que tinha um segurança atrás dela. Guarda-costa, lembrei. Naquele filme, o Guarda-Costa, tem um cara, um fanático, né? Lá um lunático que é apaixonado lá pela cantora, interpretada pela Whitney Houston. E ele fica enviando cartas ameaçadoras para ela, né? Cartas anônimas. Só que no filme ele recorta, né? De revistas as letras e vai colando lá para formar a frase. Mas no meu exemplo, ele ao invés de recortar as letrinhas das revistas, ele vai escrever à mão, né? Então ele vai pegar aqui a caneta, que é uma caneta aqui na minha mão, e vai começar a escrever, olha, vou te matar. E manda a carta para a casa da vítima, sem assinatura nenhuma, né? Que a gente chama de carta apócrifa, não tem autoria. Ele manda para a casa da pessoa. Aí quando ela recebe a carta, que ela lê aquilo, né? Opa, vai me matar. Ela pega essa carta e leva para a delegacia. Chegando na delegacia, o delegado pergunta para ela o seguinte, vem cá, você desconfia de alguém? Aí ela diz, desconfio. Eu acho que é meu ex-marido, por exemplo. Essa letra aqui se parece muito com a letra dele. Aí o delegado fala, tá, eu vou chamar ele aqui. Aí, vem cá, meu filho. Tá vendo essa carta aqui, ameaçadora? Então, a vítima está dizendo que foi você que escreveu. Faz o seguinte, pega essa folha em branco aqui, escreve uma frase aqui para mim, que eu vou mandar pro perito comparar as duas letras. A letra da carta ameaçadora com as letras da frase que você escreveu para mim aqui nessa folha em branco. Para aqui comigo e pensa nesse exemplo. O investigado, ele é obrigado a escrever nessa folha em branco? É óbvio que não. Se você for parar para pensar, eu dependo de uma atuação ativa do investigado para que a prova seja produzida. Logo, a prova ela passa a ser o quê? Inválida. Se você obrigar, por exemplo, o investigado a retirar um fio de cabelo para fazer o exame de DNA, a prova é inválida, porque eu estou dependendo de uma atuação ativa. Reconstituição simulada dos fatos, que está no artigo 7º do CPP, que a gente ouve na televisão em reconstituição do crime. Se você obrigar o camarada a participar daquilo, a prova é inválida, você está obrigando ele a fazer algo. Então, sempre que você perceber que eu dependo de uma atuação ativa por parte do investigado, a prova é inválida. O mesmo raciocínio é aplicado às intervenções corporais. Então, eu não posso obrigar o camarada a fornecer material genético, eu não posso obrigar o camarada a se submeter à cirurgia, perfeito? Porque aí eu estaria invadindo a intimidade dele. Contudo, existe uma exceção, que diz respeito à mula. Que mula? A que come capim? Claro que não, a mula do tráfico. Porque o que geralmente a mula faz? A mula coloca a substância entorpecente dentro do próprio organismo. Ela engole algumas cápsulas, né? E vai tentar passar para o tal lugar que ela pretende com aquela cápsula cheia de droga no organismo. O que o STJ entende nessa hipótese? Como está em risco a vida da pessoa, né? Eu vou sopesar aqui, o Favarinho sabe até melhor do que eu, mas eu vou realizar aqui o critério da ponderação. Acho que foi Alex, não foi? Robert Alex, que criou a ponderação de princípio. Não foi esse cara lá? Tem uns caras com esse nome lá no condicional, não tem, Favarinho? Alex, do Working, né? Tem uns caras lá que não tinham o que fazer, aí criaram. Se tivesse mulher em casa, não ia pensar nisso, né? Que ia estar cheio de coisa para resolver. Mas olha aqui, o que eles fizeram? O que o STJ fez? Entre o direito individual à não produção de prova contra si mesmo e o direito à vida, né? Na concepção do STJ, o direito à vida deve prevalecer. Então, nessa hipótese da mula, a intervenção cirúrgica, ainda que contra a sua vontade, é válida, pois, na verdade, não tem por intenção produzir prova, e sim
preservar a vida do cidadão. Eu vou fazer o seguinte, o meu tempo aqui eu tô vendo tá acabando nesse primeiro bloco, vou interromper aqui, né? E aí a gente continua no próximo bloco o estudo referente ao princípio aí da não autoincriminação. Não sai daí, porque o Favarin vai continuar aqui, porque o Favarin tá aprendendo processo penal também. Forte abraço e daqui a pouco eu volto, hein, galera?